Agora vamos dar continuidade ao livro fácil sobre o Reiki. Valdo Vieira, Reiki ativo. A conscienciologia é uma ciência proposta pelo Dr. Valdo Vieira, que estuda a consciência, ser, ego, alma, self, princípio inteligente e suas diversas formas de manifestação. A consciência é você, um ser vivo autoconsciente que se manifesta em outras dimensões fora da vida humana. O termo conscienciologia vem do latim conscientia, com conhecimento, e do grego logos, estudo do conhecimento. A conscienciologia estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências, em um enfoque integrado. A consciência é a nossa realidade maior, mais do que a energia e a matéria. Nossa consciência não é o corpo físico, nem um subproduto do cérebro humano. Na realidade, podemos nos manifestar além do corpo humano e, portanto, do cérebro. A base de manifestação de todas as consciências é constituída por 3 componentes indissociáveis, aqui denominados de pensene, a ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia n. Então, pensene, ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia n. A consciência pensa o tempo todo, ou seja, elabora pensamentos e emite energias sadias ou negativas, conforme seu estado consciencial. Assim interage, emitindo e recebendo pensenes em qualquer dimensão em que se encontre. Tal fato reforça a importância de conhecer mais a fundo seu padrão de pensamento para identificar padrões externos e ser capaz de perceber quais os seus pensenes e quais os dos outros com os quais está interagindo. Então, pensene a ideia, o pensamento é pen, emoção, sentimento sen, energia n, é tudo isso. Daí a importância de promover a mudança de padrão negativo dos próprios pensenes, para manifestar-se de modo mais sadio e maduro no local ou ambiente onde atua. Não é de hoje que o conceito do poder da mente existe e é difundido entre diversos ciclos de estudos. Desde antigamente, o budismo e o hermetismo são correntes filosóficas que pregam que o universo é mental e tudo é criado através da mente. Hoje em dia, a ciência começa a aceitar esse conceito aos poucos. A física quântica está, pouco a pouco, caminhando rumo a essa sabedoria, que há muito tempo já existe. Mas o que importa para nós é como podemos aplicar esse conceito de forma prática em nosso cotidiano. Para compreender como chegar nesse nível, primeiro temos que ter consciência de que existem 4 planos de existência no universo: o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Esse último sendo o plano em que vivemos nessa atual encarnação. O plano espiritual é a fonte de toda a energia primordial do universo. Alguns chamam isso de Deus, outros apenas de universo, ou simplesmente energia primordial cósmica. Em seguida temos o plano mental, que é onde está a nossa mente e o mundo das ideias.
Depois, o plano emocional, que é onde vivem todas as nossas emoções. O plano físico materializa tudo o que conseguimos manifestar dos outros planos, seja de forma consciente ou inconsciente. E então chegamos à questão central que propomos aqui, o poder da mente. Gravem bem isso, o poder da mente. Se tudo que se manifesta no mundo físico veio de outros planos, isso quer dizer que, se tivermos o controle maior do plano mental, onde moram as nossas ideias e pensamentos, conseguimos ter um maior controle do que se manifesta em nossas vidas. Se o plano espiritual é uma energia pura que não podemos alterar e o emocional é influenciado diretamente pelo plano mental, o segredo, os autores daquele famoso livro, O Segredo, se referiam exatamente a isso. É ter o controle do que acontece na mente, para ter uma vida plena e consciente. Adote a prática da meditação. Gachô. Essa técnica está explicada mais à frente. E aprenda a observar o que você pensa. Também aproveite e repare como você consome informação e como o ambiente ao seu redor influencia nos seus pensamentos. Aos poucos você pode começar a ter o controle de sua mente e, consequentemente, concretizar na sua vida o que você mentalizar. Preste atenção nisso. Você vai manifestar na vida aquilo que você mentalizar. Pensamentos puros vai redundar em existências puras, ações puras. Para praticar, comece a prestar atenção ao que você pensa pelo menos 5 minutos por dia e vá aumentando essa frequência. Anote em um caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Depois disso, comece a combater as ideias negativas dê força para aquelas que te fazem bem. Vou repetir, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Isso vai te auxiliar muitíssimo. Vai te auxiliar muitíssimo. Anote em caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Estou repetindo. Depois disso, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Aproveite também para escrever os seus sonhos e objetivos de vida e comece a mentalizá-los diariamente. Aprenda a dar força aos bons pensamentos. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. É definida como o poder que age em toda a matéria. A palavra se compõe de duas partes. Rei significa universal e refere-se à parte espiritual. A essência energética e cósmica é a sabedoria sutil
que está em todas as coisas animadas ou inanimadas. A nível humano, o Rei atua como energia harmonizadora, nutridora, curativa, orientadora e elucidativa, conforme a necessidade da situação, independente de se conhecer o Reiki ou não. É a energia que reina, ou é a energia que reina no universo e atua sobre todas as coisas. É a energia primordial cósmica. Reich a definiu como energia orgânica. O que é a energia da força da vida que flui em todos os seres vivos, nutre os órgãos e células do corpo, sustentando as suas funções vitais. Quando esse fluxo de força vital é impedido ou reduzido, a atividade de um ou vários órgãos, tecidos do corpo físico fica debilitada, levando o indivíduo a desenvolver problemas de saúde. Diferentes palavras descrevem essa energia. Hoje essa técnica é denominada Reiki e é aplicada em vários hospitais do mundo e do Brasil, entre eles o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, um dos mais modernos e aparelhados da América do Sul. Segundo a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki do Brasil, a técnica é reconhecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como prática integrativa e complementar, como práticas integrativas e complementares da saúde humana, serviços de Reiki. Há 4 níveis de aprendizado em Reiki e a partir do nível 2 o praticante se torna profissional, podendo atuar, desde que filiado a um órgão de sua classe. A Secretaria da Saúde de Fortaleza, Ceará, tem vários projetos onde o Reiki é aplicado em centros de saúde comunitários da grande Fortaleza, em convênio com a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki, www.mestres.org. A energia Reiki é universal. A energia Rei é universal e vem para nós que temos a energia aqui. Assim sendo, vai ser transmitida para nós, para outras pessoas, para os animais e para as plantas. O Reiki 1 é algo tão especial e maravilhoso que transforma as nossas vidas e o ambiente do nosso lar e onde estivermos. A egrégora a qual pertence o Reiki é uma egrégora de grande poder. Quando nos entrosamos ao Reiki, ficamos ligados à egrégora reikiana que nos auxilia
que auxilia onde quer que estejamos, nos protege e nos ilumina. Repetindo, assim, quando iniciamos o processo do Reiki, estaremos nos auxiliando e auxiliando o planeta em que vivemos. Assim, através de pessoas que oram, a energia que é invisível se propaga desta forma e auxiliaremos então pessoas, animais, plantas, ambientes, passando para todos, através do Grande Pai, uma energia que alivia os males passados, presentes e futuros. O Reiki se apresenta em vários níveis. 1, 2, 3. Mestrado. Veremos cada um deles de uma forma bem profunda. Então, ore e medite. O Reiki é a força infinita que nos liga a egrégoras poderosíssimas. Fica com Deus. Namastê. Este livro é maravilhoso. É um livro que eu escrevi com muito amor. Agora vamos dar continuidade ao livro fácil sobre o Reiki. Valdo Vieira, Reiki Ativo. A Conscienciologia é uma ciência proposta pelo Dr. Valdo Vieira, que estuda a consciência, ser, ego, alma, self, princípio inteligente e suas diversas formas de manifestação. A consciência é você, um ser vivo autoconsciente que se manifesta em outras dimensões fora da vida humana. O termo conscienciologia vem do latim conscientia, com conhecimento, e do grego logos, estudo do conhecimento. A conscienciologia estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências, em um enfoque integrado. A consciência é a nossa realidade maior, mais do que a energia e a matéria. Nossa consciência não é o corpo físico, nem um subproduto do cérebro humano. Na realidade, podemos nos manifestar além do corpo humano e, portanto, do cérebro. A base de manifestação de todas as consciências é constituída por 3 componentes indissociáveis, aqui denominados de Pensene, a ideia ou pensamento Pen, a emoção ou sentimento Sen e a energia N. Então, Pensene, ideia ou pensamento Pen, a emoção ou sentimento Sen e a energia N. A consciência pensa o tempo todo, ou seja, elabora pensamentos e emite energias sadias ou negativas, conforme seu estado consciencial. Assim interage, emitindo e recebendo pensemes em qualquer dimensão em que se encontre. Tal fato reforça a importância de conhecer mais a fundo seu padrão de pensamento para identificar padrões externos e ser capaz de perceber quais os seus pensenes e quais os dos outros com os quais está interagindo. Então, pensene a ideia, o pensamento é pen, emoção, sentimento sem, energia N, é tudo isso.
Daí a importância de promover a mudança de padrão negativo dos próprios pensemes, para manifestar-se de modo mais sadio e maduro no local ou ambiente onde atua. Não é de hoje que o conceito do poder da mente existe e é difundido entre diversos ciclos de estudos. Desde antigamente, o budismo e o hermetismo são correntes filosóficas que pregam que o universo é mental e tudo é criado através da mente. Hoje em dia, a ciência começa a aceitar esse conceito aos poucos. A física quântica está, pouco a pouco, caminhando rumo a essa sabedoria, que há muito tempo já existe. Mas o que importa para nós é como podemos aplicar esse conceito de forma prática em nosso cotidiano. Para compreender como chegar nesse nível, primeiro temos que ter consciência de que existem 4 planos de existência no universo: o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Esse último sendo o plano em que vivemos nessa atual encarnação. O plano espiritual é a fonte de toda a energia primordial do universo. Alguns chamam isso de Deus, outros apenas de universo, ou simplesmente energia primordial cósmica. Em seguida temos o plano mental, que é onde está a nossa mente e o mundo das ideias. Depois o plano emocional, que é onde vivem todas as nossas emoções. O plano físico materializa tudo o que conseguimos manifestar dos outros planos, seja de forma consciente ou inconsciente. E então chegamos à questão central que propomos aqui, o poder da mente. Gravem bem isso, o poder da mente. Se tudo que se manifesta no mundo físico veio de outros planos, isso quer dizer que, se tivermos o controle maior do plano mental, onde moram as nossas ideias e pensamentos, conseguimos ter um maior controle do que se manifesta em nossas vidas. Se o plano espiritual é uma energia pura que não podemos alterar e o emocional é influenciado diretamente pelo plano mental, o segredo, os autores daquele famoso livro, O Segredo, se referiam exatamente a isso. É ter o controle do que acontece na mente, para ter uma vida plena e consciente. Adote a prática da meditação. Gachô. Essa técnica está explicada mais à frente. E aprenda a observar o que você pensa. Também aproveite e repare como você consome informação e como o ambiente ao seu redor influencia nos seus pensamentos. Aos poucos você pode começar a ter o controle de sua mente e, consequentemente, concretizar na sua vida o que você mentalizar. Preste atenção nisso. Você vai manifestar na vida aquilo que você mentalizar. Pensamentos puros vai redundar em existências puras, ações puras. Para praticar, comece a prestar atenção ao que você pensa pelo menos 5 minutos por dia e vá aumentando essa frequência. Anote em um caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Depois disso, comece
combater as ideias negativas. Dê força para aquelas que te fazem bem. Vou repetir. Comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Isso vai te auxiliar muitíssimo. Vai te auxiliar muitíssimo. Anote em caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Estou repetindo. Depois disso, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Aproveite também para escrever os seus sonhos e objetivos de vida e comece a mentalizá-los diariamente. Aprenda a dar força aos bons pensamentos. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. É definida como o poder que age em toda a matéria. A palavra se compõe de duas partes. Rei significa universal e refere-se à parte espiritual. A essência energética e cósmica é a sabedoria sutil que está em todas as coisas animadas ou inanimadas. A nível humano, Rei atua como energia harmonizadora, nutridora, curativa, orientadora e elucidativa, conforme a necessidade da situação, independente de se conhecer o Reiki ou não. É a energia que reina, ou é a energia que reina no universo e atua sobre todas as coisas. É a energia primordial cósmica. Reich a definiu como energia orgônica. O que é a energia da força da vida que flui em todos os seres vivos, nutre os órgãos e células do corpo, sustentando as suas funções vitais. Quando esse fluxo de força vital é impedido ou reduzido, a atividade de um ou vários órgãos, tecidos do corpo físico fica debilitada, levando o indivíduo a desenvolver problemas de saúde. Diferentes palavras descrevem essa energia. Hoje essa técnica é denominada Reiki e é aplicada em vários hospitais do mundo e do Brasil, entre eles o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, um dos mais modernos e aparelhados da América do Sul. Segundo a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki do Brasil, a técnica é reconhecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como prática integrativa e complementar, como práticas integrativas e complementares da saúde humana, serviços de Reiki.
Há 4 níveis de aprendizado em Reiki e a partir do nível 2, o praticante se torna profissional, podendo atuar, desde que filiado a um órgão de sua classe. A Secretaria da Saúde de Fortaleza, Ceará, tem vários projetos onde o Reiki é aplicado em centros de saúde comunitários da grande Fortaleza, em convênio com a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki, www.mestres.org. A energia Reiki é universal. A energia Rei é universal e vem para nós que temos a energia aqui. Assim sendo, vai ser transmitida para nós, para outras pessoas, para os animais e para as plantas. O Reiki 1 é algo tão especial e maravilhoso que transforma as nossas vidas e o ambiente do nosso lar e onde estivermos. A egrégora a qual pertence o Reiki é uma egrégora de grande poder. Quando nos entrosamos ao Reiki, ficamos ligados à egrégora reikiana que nos auxilia onde quer que estejamos, nos protege e nos ilumina. Repetindo, assim, quando iniciamos o processo do Reiki, estaremos nos auxiliando e auxiliando o planeta em que vivemos. Assim, através de pessoas que oram, a energia que é invisível se propaga desta forma e auxiliaremos então pessoas, animais, plantas, ambientes, passando para todos, através do Grande Pai, uma energia que alivia os males passados, presentes e futuros. O Reiki se apresenta em vários níveis. 1, 2, 3. Mestrado. Veremos cada um deles de uma forma bem profunda. Então, ore e medite. O Reiki é a força infinita que nos liga a egrégoras poderosíssimas. Fica com Deus. Namastê. Este livro é maravilhoso. É um livro que eu escrevi com muito amor. Agora vamos falar, dar continuidade ao livro Fácil sobre o Reiki. Valdo Vieira, Reiki Ativo. A Conscienciologia é uma ciência proposta pelo Dr. Valdo Vieira, que estuda a consciência, ser, ego, alma, self, princípio inteligente e suas diversas formas de manifestação. A consciência é você, um ser vivo autoconsciente que se manifesta em outras dimensões fora da vida humana. O termo conscienciologia vem do latim conscientia, com conhecimento, e do grego logos, estudo do conhecimento. A conscienciologia estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências, em um enfoque integrado.
A consciência é a nossa realidade maior, mais do que a energia e a matéria. Nossa consciência não é o corpo físico, nem um subproduto do cérebro humano. Na realidade, podemos nos manifestar além do corpo humano e, portanto, do cérebro. A base de manifestação de todas as consciências é constituída por três componentes indissociáveis, aqui denominados de pensene, a ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia N. Então, pensene, ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia N. A consciência pensa o tempo todo, ou seja, elabora pensamentos e emite energias sadias ou negativas, conforme seu estado consciencial. Assim interage, emitindo e recebendo pensenes, em qualquer dimensão em que se encontre. Tal fato reforça a importância de conhecer mais a fundo seu padrão de pensamento para identificar padrões externos e ser capaz de perceber quais os seus pensenes e quais os dos outros com os quais está interagindo. Então, pensene é a ideia, o pensamento é pen, emoção, sentimento sen, energia N. É tudo isso. Daí a importância de promover a mudança de padrão negativo dos próprios pensenes, para manifestar-se de modo mais sadio e maduro no local ou ambiente onde atua. Não é de hoje que o conceito do poder da mente existe e é difundido entre diversos ciclos de estudos. Desde antigamente, o budismo e o hermetismo são correntes filosóficas que pregam que o universo é mental e tudo é criado através da mente. Hoje em dia, a ciência começa a aceitar esse conceito aos poucos. A física quântica está, pouco a pouco, caminhando rumo a essa sabedoria, que há muito tempo já existe. Mas o que importa para nós é como podemos aplicar esse conceito de forma prática em nosso cotidiano. Para compreender como chegar nesse nível, primeiro temos que ter consciência de que existem 4 planos de existência no universo: o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Esse último sendo o plano em que vivemos nessa atual encarnação. O plano espiritual é a fonte de toda a energia primordial do universo. Alguns chamam isso de Deus, outros apenas de universo, ou simplesmente energia primordial cósmica. Em seguida temos o plano mental, que é onde está a nossa mente e o mundo das ideias. Depois o plano emocional, que é onde vivem todas as nossas emoções. O plano físico materializa tudo o que conseguimos manifestar dos outros planos, seja de forma consciente ou inconsciente. E então chegamos à questão central que propomos aqui, o poder da mente. Gravem bem isso, o poder da mente. Se tudo que se manifesta no mundo físico veio de outros planos, isso quer dizer que, se tivermos o controle maior do plano mental, onde moram as nossas ideias e pensamentos, conseguimos ter um maior controle do que se manifesta em nossas vidas. Se o plano espiritual é uma energia pura, que não podemos alterar
e o emocional é influenciado diretamente pelo plano mental, o segredo, os autores daquele famoso livro, O Segredo, se referiam exatamente a isso. É ter o controle do que acontece na mente, para ter uma vida plena e consciente. Adote a prática da meditação. Gachô. Essa técnica está explicada mais à frente. E aprenda a observar o que você pensa. Também aproveite e repare como você consome informação e como o ambiente ao seu redor influencia nos seus pensamentos. Aos poucos você pode começar a ter o controle de sua mente e, consequentemente, concretizar na sua vida o que você mentalizar. Preste atenção nisso. Você vai manifestar na vida aquilo que você mentalizar. Pensamentos puros vai redundar em existências puras, ações puras. Para praticar, comece a prestar atenção ao que você pensa pelo menos 5 minutos por dia e vá aumentando essa frequência. Anote em um caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Depois disso, comece a combater as ideias negativas. Dê força para aquelas que te fazem bem. Vou repetir, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Isso vai te auxiliar muitíssimo. Vai te auxiliar muitíssimo. Anote em caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Estou repetindo. Depois disso, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Aproveite também para escrever os seus sonhos e objetivos de vida e comece a mentalizá-los diariamente. Aprenda a dar força aos bons pensamentos. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. É definida como o poder que age em toda a matéria. A palavra se compõe de duas partes. Rei significa universal e refere-se à parte espiritual. A essência energética e cósmica é a sabedoria sutil que está em todas as coisas animadas ou inanimadas. A nível humano, o Rei atua como energia harmonizadora, nutridora, curativa, orientadora e elucidativa, conforme a necessidade da situação, independente de se conhecer o Reiki ou não. É a energia que reina, ou é a energia
que reina no universo e atua sobre todas as coisas. É a energia primordial cósmica. Reich a definiu como energia orgônica. O que é a energia da força da vida que flui em todos os seres vivos, nutre os órgãos e células do corpo, sustentando as suas funções vitais. Quando esse fluxo de força vital é impedido ou reduzido, a atividade de um ou vários órgãos, tecidos do corpo físico fica debilitada, levando o indivíduo a desenvolver problemas de saúde. Diferentes palavras descrevem essa energia. Hoje essa técnica é denominada Reiki e é aplicada em vários hospitais do mundo e do Brasil, entre eles o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, um dos mais modernos e aparelhados da América do Sul. Segundo a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki do Brasil, a técnica é reconhecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como prática integrativa e complementar, como práticas integrativas e complementares da saúde humana, serviços de Reiki. Há 4 níveis de aprendizado em Reiki e a partir do nível 2 o praticante se torna profissional, podendo atuar, desde que filiado a um órgão de sua classe. A Secretaria da Saúde de Fortaleza, Ceará, tem vários projetos onde o Reiki é aplicado em centros de saúde comunitários da grande Fortaleza. Em convênio com a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki, www.mestres.org. A energia Reiki é universal. A energia Rei é universal e vem para nós que temos a energia aqui. Assim sendo, vai ser transmitida para nós, para outras pessoas, para os animais e para as plantas. O Reiki 1 é algo tão especial e maravilhoso que transforma as nossas vidas e o ambiente do nosso lar e onde estivermos. A egrégora a qual pertence o Reiki é uma egrégora de grande poder. Quando nos entrosamos ao Reiki, ficamos ligados à egrégora reikiana que auxilia onde quer que estejamos, e nos protege e nos ilumina. Repetindo, assim, quando iniciamos o processo do Reiki, estaremos nos auxiliando e auxiliando o planeta em que vivemos. Assim, através de pessoas que oram, a energia que é invisível se propaga desta forma e auxiliaremos então pessoas, animais, plantas, ambientes, passando para todos, através do Grande Pai, uma energia que alivia os males passados, presentes e futuros. O Reiki se apresenta em vários níveis. 1, 2, 3. Mestrado. Veremos cada um deles de uma forma bem profunda. Então, ore e medite. O Reiki é a força infinita que nos liga a egrégoras poderosíssimas.
Fica com Deus. Namastê. Este livro é maravilhoso. É um livro que eu escrevi com muito amor. Agora vamos falar, dar continuidade ao livro Fácil sobre o Reiki. Valdo Vieira, Reiki Ativo. A Conscienciologia é uma ciência proposta pelo Dr. Valdo Vieira, que estuda a consciência, ser, ego, alma, self, princípio inteligente e suas diversas formas de manifestação. A consciência é você, um ser vivo autoconsciente que se manifesta em outras dimensões fora da vida humana. O termo conscienciologia vem do latim conscientia, com conhecimento, e do grego logos, estudo do conhecimento. A conscienciologia estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências, em um enfoque integrado. A consciência é a nossa realidade maior, mais do que a energia e a matéria. Nossa consciência não é o corpo físico, nem um subproduto do cérebro humano. Na realidade, podemos nos manifestar além do corpo humano e, portanto, do cérebro. A base de manifestação de todas as consciências é constituída por 3 componentes indissociáveis, aqui denominados de pensene, a ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia n. Então, pensene, ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia n. A consciência pensa o tempo todo, ou seja, elabora pensamentos e emite energias sadias ou negativas, conforme seu estado consciencial. Assim interage, emitindo e recebendo pensenes em qualquer dimensão em que se encontre. Tal fato reforça a importância de conhecer mais a fundo seu padrão de pensamento para identificar padrões externos e ser capaz de perceber quais os seus pensenes e quais os dos outros com os quais está interagindo. Então, pensene a ideia, o pensamento é pen, emoção, sentimento sen, energia n, é tudo isso. Daí a importância de promover a mudança de padrão negativo dos próprios pensenes, para manifestar-se de modo mais sadio e maduro no local ou ambiente onde atua. Não é de hoje que o conceito do poder da mente existe e é difundido entre diversos ciclos de estudos. Desde antigamente, o budismo e o hermetismo são correntes filosóficas que pregam que o universo é mental e tudo é criado através da mente. Hoje em dia, a ciência começa a aceitar esse conceito aos poucos. A física quântica está, pouco a pouco, caminhando rumo a essa sabedoria, que há muito tempo já existe. Mas o que importa para nós
é como podemos aplicar esse conceito de forma prática em nosso cotidiano. Para compreender como chegar nesse nível, primeiro temos que ter consciência de que existem 4 planos de existência no universo: o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Esse último sendo o plano em que vivemos nessa atual encarnação. O plano espiritual é a fonte de toda a energia primordial do universo. Alguns chamam isso de Deus, outros apenas de universo, ou simplesmente energia primordial cósmica. Em seguida temos o plano mental, que é onde está a nossa mente e o mundo das ideias. Depois o plano emocional, que é onde vivem todas as nossas emoções. O plano físico materializa tudo o que conseguimos manifestar dos outros planos, seja de forma consciente ou inconsciente. E então chegamos à questão central que propomos aqui, o poder da mente. Gravem bem isso, o poder da mente. Se tudo que se manifesta no mundo físico veio de outros planos, isso quer dizer que, se tivermos o controle maior do plano mental, onde moram as nossas ideias e pensamentos, conseguimos ter um maior controle do que se manifesta em nossas vidas. Se o plano espiritual é uma energia pura, que não podemos alterar, e o emocional é influenciado diretamente pelo plano mental, o segredo, os autores daquele famoso livro, O Segredo, se referiam exatamente a isso. É ter o controle do que acontece na mente, para ter uma vida plena e consciente. Adote a prática da meditação. Gachô. Essa técnica está explicada mais à frente. E aprenda a observar o que você pensa. Também aproveite e repare como você consome informação e como o ambiente ao seu redor influencia nos seus pensamentos. Aos poucos você pode começar a ter o controle de sua mente e, consequentemente, concretizar na sua vida o que você mentalizar. Preste atenção nisso. Você vai manifestar na vida aquilo que você mentalizar. Pensamentos puros vai redundar em existências puras, ações puras. Para praticar, comece a prestar atenção ao que você pensa, pelo menos 5 minutos por dia, e vá aumentando essa frequência. Anote em um caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais. Depois disso, comece a combater as ideias negativas. Dê força para aquelas que te fazem bem. Vou repetir, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Isso vai te auxiliar muitíssimo. Vai te auxiliar muitíssimo. Anote em caderno todos os pensamentos que você identificar e classifique-os como benéficos ou prejudiciais.
Estou repetindo. Depois disso, comece a combater as ideias negativas e dê força para aquelas que te fazem bem. Aproveite também para escrever os seus sonhos e objetivos de vida e comece a mentalizá-los diariamente. Aprenda a dar força aos bons pensamentos. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. É definida como o poder que age em toda a matéria. A palavra se compõe de duas partes. Rei significa universal e refere-se à parte espiritual. A essência energética e cósmica é a sabedoria sutil que está em todas as coisas animadas ou inanimadas. A nível humano, o Rei atua como energia harmonizadora, nutridora, curativa, orientadora e elucidativa, conforme a necessidade da situação, independente de se conhecer o Reiki ou não. É a energia que reina, ou é a energia que reina no universo e atua sobre todas as coisas. É a energia primordial cósmica. Reich a definiu como energia orgânica. O que é a energia da força da vida que flui em todos os seres vivos, nutre os órgãos e células do corpo, sustentando as suas funções vitais. Quando esse fluxo de força vital é impedido ou reduzido, a atividade de um ou vários órgãos, tecidos do corpo físico fica debilitada, levando o indivíduo a desenvolver problemas de saúde. Diferentes palavras descrevem essa energia. Hoje essa técnica é denominada Reiki e é aplicada em vários hospitais do mundo e do Brasil, entre eles o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, um dos mais modernos e aparelhados da América do Sul. Segundo a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki do Brasil, a técnica é reconhecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como prática integrativa e complementar, como práticas integrativas e complementares da saúde humana, serviços de Reiki. Há 4 níveis de aprendizado em Reiki e a partir do nível 2 o praticante se torna profissional, podendo atuar, desde que filiado a um órgão de sua classe. A Secretaria da Saúde de Fortaleza, Ceará, tem vários projetos onde o Reiki é aplicado em centros de saúde comunitários da grande Fortaleza, em convênio com a Associação dos Mestres e Terapeutas Reiki, www.mtreiki.com.br.
mestres.org. A energia Reiki é universal. A energia Rei é universal. E vem para nós, que temos a energia aqui, assim sendo, vai ser transmitida para nós, para outras pessoas, para os animais e para as plantas. O Reiki 1 é algo tão especial e maravilhoso que transforma as nossas vidas e o ambiente do nosso lar e onde estivermos. A egrégora a qual pertence o Reiki é uma egrégora de grande poder. Quando nos entrosamos ao Reiki, ficamos ligados à egrégora reikiana que nos auxilia, onde quer que estejamos, nos protege e nos ilumina. Repetindo, assim, quando iniciamos o processo do Reiki, estaremos nos auxiliando e auxiliando o planeta em que vivemos. Assim, através de pessoas que oram, a energia que é invisível se propaga desta forma e auxiliaremos então pessoas, animais, plantas, ambientes, passando para todos, através do Grande Pai, uma energia que alivia os males passados, presentes e futuros. O Reiki se apresenta em vários níveis. 1, 2, 3. Mestrado. Veremos cada um deles de uma forma bem profunda. Então, ore e medite. O Reiki é a força infinita que nos liga a egrégoras poderosíssimas. Fica com Deus. Namastê. Este livro é maravilhoso. É um livro que eu escrevi com muito amor. Agora vamos dar continuidade ao livro fácil sobre o Reiki. Valdo Vieira, Reiki ativo. A conscienciologia é uma ciência proposta pelo Dr. Valdo Vieira, que estuda a consciência, ser, ego, alma, self, princípio inteligente e suas diversas formas de manifestação. A consciência é você, um ser vivo autoconsciente que se manifesta em outras dimensões fora da vida humana. O termo conscienciologia vem do latim conscientia, com conhecimento, e do grego logos, estudo do conhecimento. A conscienciologia estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências, em um enfoque integrado. A consciência é a nossa realidade maior, mais do que a energia e a matéria. Nossa consciência não é o corpo físico, nem um subproduto do cérebro humano. Na realidade, podemos nos manifestar além do corpo humano e, portanto, do cérebro. A base de manifestação de todas as consciências é constituída por 3 componentes indissociáveis, aqui denominados de pensene, a ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia n. Então, pensene, ideia ou pensamento pen, a emoção ou sentimento sen e a energia n.
A consciência pensa o tempo todo, ou seja,